Após derrota humilhante, depois de ter humilhado no Maracanã, Álvaro Pacheco vai ter muito trabalho, além da tática. Esse time é muito fraco mentalmente. Vamos fazer algumas análises sobre o que aconteceu no Maracanã e também vamos falar sobre uma especulação que surgiu agora há pouco. O presidente do Cuiabá falou sobre uma procura do Vasco pelo Davidson. Também tem potencial construtivo. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E é um dia difícil para o torcedor vascaíno, né? Eu acho que serão uns dias difíceis para o torcedor vascaíno. Imagino que todos tenham sofrido com não só as chacotas, mas além disso, cara, eu acho que o torcedor não tá nem ligando pro rival. O torcedor tá ligando pra vergonha que o Vasco teve em campo neste domingo contra a equipe do Flamengo. E a gente vai falar muito sobre isso. Antes de trazer essas informações, de analisar tudo mais, vou falar de uma informação que surgiu agora há pouco pelo GE, que segundo o presidente do Cuiabá, né, que é o time do Daverson, onde o Daverson está jogando, o Vasco o procurou para consultar a situação do jogador, tanto o Vasco quanto o Cruzeiro, segundo o Cristiano Dresch. E ele fez uma tentativa, né, de negociar o Daverson. Ele disse que o Vasco ligou para ele semana passada, né, semana retrasada, fez apenas uma sondagem, nada oficial, e a tentativa de negociar o Daverson não se concretizou. Então, só para confirmar aí a situação, o Dresch, que é o presidente, o CEO, vamos dizer assim, da equipe do Cuiabá, confirma que o Vasco, ele não falou se foi o Pedro Martins, não falou se foi o Pedrinho, não falou aí quem foi o cara que fez essa sondagem a ele, mas que sondou a situação aí do Daverson para poder levá-lo ao Vasco, quem sabe, mas isso não andou porque o Vasco não fez uma proposta oficial. Depois das notícias a gente fala sobre o Vasco da Gama, né, cara? Eu ontem fiquei observei a entrevista do Pacheco e já vi que o Pacheco vai ter muito trabalho, né? Primeiro ele diz aí sobre as opções, né, de Medel e David. Ele disse que tem 36 jogadores, que precisa tomar a decisão de 23. Ele precisava fazer essa decisão, por isso eles não foram para o jogo. O Medel ainda foi para o jogo, mas não jogou. E ele falou uma coisa que me deixou bastante pensativo, que é quando ele diz que o Vasco estava fazendo coisas novas, referências novas, mas a partir de uma situação que sai do controle, na verdade é o gol que o Vasco toma, o Vasco acaba indo para as referências antigas e fazendo aquilo que o Vasco fazia no passado. E eu peguei bastante essa palavra, porque é o seguinte, o Vasco ontem vinha fazendo 20 primeiros minutos muito bons. O Vasco, inclusive, teve a chance de abrir 2-0 com um lance que Pumita vai à linha de fundo, toca para o Verrete, infelizmente, fura a bola, né? Não consegue fazer o chute. Se faz aquele gol, seria uma história diferente. Mas, um erro de Maicon, né? Que poderia ter espanado a bola, errou, sai um gol, e aí o Vasco acabou. A partir daquele momento, o Vasco acabou. O Vasco sai do jogo. O Vasco toma um gol bobo, um segundo gol, em que é inadmissível que Payet e Piton não tenham forçado a marcação para o Everton Cebolinha. Pareceu que estavam com medo. Ninguém marcou o Pedro, todo mundo olhando a bola. E o Pedro faz o gol. E esse gol aqui, que eu separei para colocar a imagem, isso aqui é inadmissível. A gente tem 8 jogadores aqui, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores, cara. 10 jogadores estão na área. E todo mundo olhando o Davi Luiz fazer um movimento para chutar. O Galdames não salta. O Maicon olhando ali. O Léo segurando o Pedro. O Piton olhando. E ninguém vai abafar o chute do Davi Luiz. É surreal. É muita morosidade.
Dá vergonha. Acho que se eu fosse jogadores do Vasco, tinha vergonha até de sair de casa, pelo que eles apresentaram ontem. E o Álvaro Pacheco vai ter muito trabalho. Não é só trabalho de campo, não, gente. Eu sei que ele errou ao não tirar o Paê antes, eu sei que ele errou ao deixar o Galdames em campo, mas é difícil você jogar com jogadores que não podem tomar um gol, que se borram. Se o Vasco não consegue tomar um gol que se borra, imagine. Então a gente vai ter que todo jogo sair na frente com 2, 3 gols, porque se a gente tomar um gol o time vai se acabar? Isso está errado. Jogador profissional que se borra a tomar um gol, ele não pode ser profissional. E essas críticas têm que ser feitas, obviamente de forma respeitosa. Eu não estou aqui para desrespeitar ninguém. É de uma forma também na parte profissional, não sei do pessoal, não quero nem saber de pessoal do jogador. Mas, para mim, ontem, os jogadores do Vasco se mostraram uma coisa: não tem culhão para vestir a camisa do Vasco, nem outro clube da Série A. O que eles fizeram ontem é vergonhoso. É para hoje o Pedrinho estar no CT e chamar a atenção de todo mundo. É chamar todo mundo e falar: olha, o que vocês fizeram hoje é uma vergonha. O que vocês fizeram no Maracanã é uma vergonha. E o Álvaro Pacheco vai ter muito trabalho. Além da tática. Vai ter que trabalhar isso aqui, ó. Porque o mental do time do Vasco é fraco. O time é fraco mentalmente. E mostrou isso ontem ao tomar 6 do Flamengo. E agradeçam. Porque se o Flamengo aperta, a gente poderia ter saído de lá com uma goleada que, meu Deus do céu, acho que hoje nem estaria falando aqui porque da vergonha que a gente ia ter. Mas enfim, é isso. Agradeço a você que permanece no canal. Infelizmente o Vasco não nos dá alegrias para que a gente possa falar de coisas boas, né? Hoje a gente poderia estar falando aqui do potencial construtivo que está aí na pauta da Câmara para amanhã. A gente poderia estar falando de tanta coisa, né? Mas infelizmente os jogadores do Vasco fizeram com que o torcedor perdesse a alegria de hoje estar falando de Vasco. Surreal. E deixa um recado que eu deixei aqui na minha live ontem. Se o Vasco estiver destruindo sua saúde mental, destruindo a sua vida, deixa de lado, não vale a pena. Volta depois, dá um tempo. Isso é um conselho que eu dou. Pra depois ninguém tá fazendo besteira, ninguém tá fazendo aí algo, porque depender a sua felicidade de pessoas que não estão nem aí, com a falta de respeito que o elenco do Vasco fez ontem com o torcedor vascaíno. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu. Muito obrigado pela sua audiência.